Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Guia do Viajante. Meu nome é Giovana e esse canal é o Gio Los Rios. O episódio de hoje a gente vai falar sobre documentos. Você não pode esquecer da hora da sua viagem. Vamos nessa? Muito importante. Aqui tem uma playlist completa do Guia do Viajante. A gente já falou sobre quase tudo que você precisa fazer para planejar a sua viagem sem perrengue. Mas hoje vamos sentar que o assunto é sério. Pega aí o canetinha e o caderno e vai anotando. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que dependendo do seu destino, o documento que você vai levar para ele, além dos básicos, claro, são muito específicos e você precisa pesquisar o que levar para esse lugar. Vamos supor, nem todo lugar você precisa do seu passaporte. Mas nem em todo lugar você precisa da carteirinha de vacinação. Mas tem lugar que você precisa. Então é muito importante que isso aqui é só um resumão para você se atentar na hora de planejar a sua viagem. Mas, quando você sentar seu bumbumzinho para separar os documentos, você vai entrar e vai falar assim: documentos que eu preciso para viajar pelo país tal, para a cidade tal. Porque aí lá vai ter as informações. Aqui é um apanhadão. Porque eu tenho certeza que algumas coisas aqui você nem sabia que você tinha que pensar. Mas vamos nessa. Primeira coisa, então, que você vai fazer, além de você pesquisar os documentos para o país que você está indo, é garantir que o seu RG, o seu CPF e o seu passaporte e a sua habilitação estão todos com a data de validade certinho. Tá tudo belezinha. Passaporte vai vencer próximo à data de ir, vai ter que renovar, tá? Se eu não me engano, são 3 meses antes de antecedência, você já renova seu passaporte, que senão dá ruim, você não entra no país. Então, vamos se atentar aí. Segunda coisa, geralmente, quando você vai fazer uma viagem internacional, por exemplo, e você vai alugar um carro para se locomover nesse lugar que você está indo, você vai precisar de uma autorização internacional de direção, que é a PID, Permissão Internacional de Direção. E ela você consegue tirar tanto pelo site pelo Detran, né? Quanto na minha cidade a gente chama de poupa-tempo. E aí, sabe o poupa-tempo da sua cidade? Que é aquele lugar que você vai pra tirar RG, carteira de trabalho, uns negócios. Então você vai lá e aí você tira a sua permissão internacional de direção, sua PID. Mas também tem um site que eu inclusive já fiz um vídeo no canal sobre isso, que você consegue pedir por esse site e aí chega na sua casa também. Então é bem tranquilo e é uma coisa que você tem que se atentar. Inclusive, quando você vai alugar, vamos falar sobre aluguel de carro. Quando você vai alugar um carro, você precisa também dar confirmação da reserva de um endereço. Então, por exemplo, se você não tem um endereço, você tá só turistando, você vai precisar de um cartão de crédito internacional, que eles vão passar ali na hora. Vai precisar da sua PID e confirmação. Geralmente para residente eles colocam lá confirmação de endereço. Nunca pegaram meu endereço, mas eu sempre levo só para garantir, porque na descrição eles pedem o endereço. Você pode colocar o endereço do hotel, inclusive se você tiver a reserva, você pode levar o endereço do hotel. Geralmente eles não pedem, mas a gente não sabe nessas locadoras, tudo um bando de louco, vai saber o que eles vão fazer, né? Enfim, esses são os documentos importantes na hora de alugar o carro. Documentos importantes para você viajar para alguns países. Então, como eu falei, você vai pesquisar certinho aquele documento. E quando você vai fazer uma viagem internacional, muitas vezes não, todas as vezes, né? Você vai passar pela imigração. E na imigração eles vão pedir o seu passaporte, o seu RG, vão perguntar o que você está indo fazer lá naquele lugar. Por exemplo, se for na Europa, você não precisa de visto, né? Mas eles te dão uma permissão, uma licença para você entrar no país e ficar até 3 meses lá
turistando, gastando seu suado dinheirinho lá naquele país. Só que eles vão pedir confirmação de hotel, confirmação de tickets de voo. Alguns lugares pedem extrato bancário, então é importante você sempre ter um ali na mão, sabe? Pra comprovar, tipo, não, moço, eu sou trabalhador, mas eu vou gastar aqui os meus dólares, tá? Os meus euros. Pedem tudo que você puder comprovar que você vai voltar para o Brasil, tá, meus queridos? Porque eles não querem que ninguém fique ilegal lá. Então, se você for lá pra turistar, você tem que provar que você vai voltar, que aí eles te liberam a entrar. Alguns lugares, por exemplo, perguntam de carteirinha de vacinação e de uma vacina específica. Então não é só levar carteirinha de vacinação, tem que estar lá a vacina que eles pedem. Outros documentos que é importante você se preocupar é quando você viaja na América Latina. Você não precisa de passaporte, mas você precisa do RG. Por exemplo, tô indo pro México. O México antes era suave, só que agora você precisa tirar o e-turista, um negócio assim, que é você tem que pagar tipo um vistinho, não chega a ser um visto, porque você não faz nenhuma entrevista no consulado, mas é uma solicitação pra você entrar no México. Se eu não me engano são 14 dólares, é baratinho assim, mas antes não tinha, agora tem. Então por mais que eu passe assim, todos os países, todos os documentos, você sempre vai ter que pesquisar, porque esse vídeo pode ficar velho amanhã, entendeu? Amanhã pode um país falar, não, epa, temos aí uma regra diferente. Vamos falar de seguro-saúde. Gente, o Brasil é maravilhoso, o SUS aí, gratuito, você tem o seu cartão SUS, não importa o estado que você está, você pode ter atendimento, é um direito do cidadão brasileiro. Porém, na Europa não temos esse mesmo sistema para turistas, tá? Então, se você tá indo pra Europa, se você tá indo pros Estados Unidos e depois da pandemia, do vírus, se você está indo pra América do Sul, independente de onde você estiver indo, você tem que contratar o seguro-saúde. A gente não sabe o que pode acontecer, se você pode torcer o pé, sei lá, se você pode gripar, pegar uma virose do país, porque, gente, vocês vão estar em contato com vírus diferentes que o seu corpinho não está acostumado. Então, quando você estiver indo, você tem que contratar um seguro-saúde, tá? Pelo amor de Deus. Esses são os documentos básicos que vocês têm que ter. E aí, os documentos específicos, vocês vão de acordo com um determinado país. Isso inclui visto, documentos para visto. Muito importante se atentar. Se esse país precisa de visto, como é o processo de visto desse país. Se você gostou do episódio de hoje, ele foi bem curtinho, foi só pra dar aquela arrematada e falar que é importante você se preocupar com os documentos. Deixa aqui o seu like, deixa o gostei e se preparem pro próximo vídeo, que é o último dessa série, o último dessa guia, que é fazendo as malas. Vamos nessa. Beijão, galera.